Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo após uma derrota chata para o Flamengo nas primeiras semifinais do Campeonato Carioca. Porém, além de ser uma derrota, teve polêmica. Mais uma vez o Clássico dos Milhões foi decidido pela arbitragem, no pênalti muito duvidoso do zagueiro Anderson Conceição, uma bola que resvala na mão do jogador de fato dentro da área. Foi inegável, mas é um lance onde não tem como o jogador retirar o braço daquela posição e é um lance, inclusive, que vem gerando muita dúvida no meio da torcida vascaína e também dentro do elenco. Ontem, após o jogo, o técnico Zé Ricardo, o zagueiro Juan Quinteiro e o lateral Edmar falaram sobre esse lance polêmico. A gente, é claro, vai trazer trechos da coletiva para vocês e também mostrar um lance muito semelhante a esse, porém um lance contra o Flamengo no Clássico contra a equipe do Botafogo. Será que foi marcado? Claro que não. A gente vai mostrar para vocês e ver como acontece no Campeonato Carioca. 2 pesos e 2 medidas. Sempre contra o Flamengo não marca e sempre a favor do Flamengo marca. É de fato inacreditável. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre a recepção da 777 Partners ao Rio de Janeiro. Hoje 6 representantes da empresa norte-americana desembarcaram em solo carioca por volta das 7h15. Iremos falar sobre isso, o que será feito, o que irá acontecer hoje. Muitas informações, muitas novidades para você, torcedor vascaíno. Então, é claro, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Esse é o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo. Também deixe o seu comentário se você achou que foi pênalti, se não foi pênalti, se o Vasco foi de fato prejudicado pela arbitragem, e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E antes de entrar no assunto Vasco-Flamengo, só trazer para vocês o que aconteceu hoje pela parte da manhã aqui no Rio de Janeiro, porque por volta das 7h15 da manhã, no aeroporto do Galeão, 7 representantes das 777 Partners, uma comitiva, desembarcou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Eles foram recepcionados aí tanto pelo primeiro VP-geral do Vasco, Carlos Roberto Osório, quanto também pelo segundo VP-geral, Roberto Duque Estrada, e um pequeno grupo de torcedores vascaínos também estiveram no local. Inclusive, como está aparecendo esse vídeo aí para vocês, o Tyler Pasco, filho do executivo da 777 Partners, Steve Pasco, chegou já com a bandeira do Vasco em território carioca. Eles que devem ficar no Rio de Janeiro até sábado. A programação inclui hoje uma visita tanto ao CT Moacir Barbosa na Cidade de Deus, quanto também uma visita ao CT de Duque de Caxias, no caso o CT das categorias de base, e também uma visita amanhã ao nosso estádio São Januário, em um encontro com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Tudo isso se encontra na agenda e o provável destino sábado é o retorno aos Estados Unidos, no caso, né, local onde se encontra a empresa norte-americana. Com relação à vinda, qual é o grande motivo da vinda da empresa norte-americana ao Rio de Janeiro? Faz parte desse processo aí de diligência, que seria, né, quando o investidor tem acesso a uma série de informações financeiras antes de efetivamente fazer uma oferta vinculante. Atualmente, a oferta da 777 Partners ao Vasco é uma oferta não vinculante, é uma oferta ainda não oficial. E para que ela seja vinculante, o investidor tem que ter mais acessos aí aos detalhes contratuais, aos detalhes financeiros, e é para isso que a empresa norte-americana vem ao Rio de Janeiro, para ter acesso cada vez mais ao que acontece dentro do Vasco e conhecer também a estrutura do nosso gigante da colina. Inclusive o próprio Josh Wander falou, né, sobre o que esperar nesses próximos dias. Ele disse o seguinte, abre aspas, estarei no Rio pelos próximos dias. A intenção é passar um tempo com a diretoria do Vasco, algo que possa nos ajudar no processo de diligência e também ajudar na imersão no clube, entender sua cultura. Quero passar um tempo com o time, com os jogadores, para poder entender a melhor maneira de ajudá-los. Então, tem novidade vindo por aí. 777 Partners no Rio de Janeiro, para aqueles que acham que a SAF é uma boa para o Vasco. Em breve poderemos ter mais soluções, em breve poderemos ver o Vasco aí retornando à elite do cenário do futebol brasileiro, deixando bem claro para aqueles que acham que a SAF é a solução
para o Vasco da Gama. Eu quero saber a sua opinião, então deixe aí nos comentários. A empresa norte-americana já se encontra em solo carioca, ou seja, o processo SAF fica cada vez mais evidente dentro do Vasco da Gama. Mas agora sim, falar sobre Vasco e Flamengo, porque ontem foi dia de Clássico dos Milhões e mais um Clássico dos Milhões decidido pela arbitragem. Porém, mesmo sendo decidido pela arbitragem, foi um primeiro tempo do Vasco muito ruim. A gente, inclusive, tem aqui acesso aos dados, às estatísticas do Vasco na primeira etapa da partida, que foram, de fato, se não ridículas, bizonhas, porque o Vasco não teve uma finalização, o Vasco não teve nem sequer um chute para fora, nem um chute travado, não chegou ao ataque do Flamengo, foi 32% de posse de bola contra 68% de posse de bola. Enquanto no segundo tempo, parece que o jogo mudou, porque o Vasco teve 10 finalizações, o Flamengo 6, o Vasco teve 5 finalizações no gol e o Flamengo nenhuma. O Vasco com 44% de posse, uma posse inferior, mas muito mais volume de jogo, o que demonstra que foram dois tempos completamente diferentes, um tempo apático e o outro, o segundo, muito melhor do que o primeiro, e um segundo tempo que de fato nos dá confiança para o jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca. O Leonardo Matos tentou explicar essa estratégia após o término da partida. Ele disse que o Vasco, no primeiro tempo, montou uma linha de 5 com o zagueiro Anderson Conceição, Juan Quinteiro e Leonardo Matos, e os dois laterais Edmar e também o Everton, para não tomar gols nos primeiros minutos e depois realinhar o time e tentar sair sempre no contra-ataque. Essa estratégia, é claro, não deu certo, o Vasco foi muito mal, o Everton fez uma partida muito ruim, o Nenê não tinha a intensidade que era necessária e o Vasco acabou perdendo o primeiro tempo e jogando fora uma etapa aí da partida dos 90 minutos desse Clássico dos Milhões, o que de fato foi preocupante. Mas o segundo tempo melhor, perdeu por 1-0 e agora esperar o jogo de volta contra o Flamengo domingo e confiar, é claro, que a gente possa virar essa partida, virar essas semifinais do Campeonato Carioca, lembrando inclusive que o Vasco precisa fazer 2 gols de diferença para conseguir a classificação para as finais do Campeonato Carioca. E sobre essa partida, o Leonardo Matos deixou inclusive bem claro que no próximo jogo há totais condições, inclusive ele terminou a coletiva dele falando o seguinte, abre aspas, vida que segue, vamos embora. Tem ainda o próximo jogo e tenho certeza que a gente consegue reverter, então o elenco numa expectativa muito grande. Porém, o que mais chateou nesse jogo foi mais uma vez a arbitragem, porque como está aparecendo aí para vocês, houve pênalti marcado nesse lance. O árbitro de campo, né, que no caso dessa partida de ontem foi o Felipe Gonçalves, que acabou sendo chamado pelo VAR, que estava no comando dele, o Carlos Eduardo Nunes Braga, foi chamado para ver um pênalti, na minha opinião, inexistente, pois o regulamento do Campeonato Carioca e atualmente da arbitragem no cenário do futebol brasileiro deixa bem claro que a partir do momento que a bola encosta antes, ou no próprio jogador do Vasco ou em outro atleta, antes de tocar no braço, o pênalti não deve ser assinalado. E acredito que pela imagem fica claro que a bola resvala na cabeça do Anderson Conceição e após o toque na cabeça do Anderson Conceição, ela bate de fato no braço do jogador dentro da área. Mas esse toque do Anderson Conceição invalida qualquer marcação de pênalti. É isso que de fato deixa o torcedor vascaíno sem entender essa marcação. Porque, inclusive, no jogo do Flamengo contra o Botafogo, houve um pênalti dessa mesma maneira. Como está aparecendo aí para vocês, se eu não me engano, o Matheus Nascimento, atacante do Botafogo, encosta a bola dentro da área e logo em seguida a bola encosta também na mão do Pedro. E o pênalti não foi marcado, o Pedro com os braços completamente abertos, segue o jogo porque era de fato a favor do Flamengo naquele momento. Então, isso que a gente não consegue entender. Qual é o regulamento? Qual é a regra que está sendo usada no Campeonato Carioca? O próximo árbitro, deixando bem claro que irá apitar a partida entre Vasco e Flamengo no domingo, foi o mesmo que apitou aquele último jogo, da 10ª rodada da Taça Guanabara, o Rafael Martins de Sá, que também foi um árbitro muito polêmico. Então o torcedor vascaíno não consegue entender o motivo dessas arbitragens no Campeonato Carioca. E por ser tão revoltante, tanto o zagueiro Juan Quinteiro quanto o lateral direito esquerdo Edmar falaram sobre esse lance e a marcação de um pênalti que para muitos torcedores vascaínos não tem explicação até o momento. Então, dê uma olhada aí nas palavras, tanto do lateral esquerdo quanto também do zagueiro Juan Quinteiro. O braço do Anderson estava muito próximo do corpo e não tem como, daqui a pouco a gente vai ter que jogar sem os braços. Não tem como, cara. Tanto que o Anderson, na percepção dele, quando ele vai girar, ele não tem como, ele não teve reação do braço. Então, como eu falei, é uma interpretação do árbitro, né? A gente está lá dentro de campo para fazer a nossa parte.
Mas volto a referir, eu acho que essas decisões não pode pesar somente para um lado. É complicado falar aqui no meio, né? Mas a gente fica até sem palavras. Eu não vi nada, sabe? Eu não vi nenhuma mão. Não sei de onde veio mão, mas a gente tem que jogar com o que está no controle da gente, sabe? A gente tem que entrar com essa mentalidade e deixar todas as coisas fora. É complicado, claro, porque faz parte do jogo. A gente tem que esquecer isso um pouco, sabe? Então, como vocês viram aí, né, de fato, tanto o Edmar quanto o Juan Quinteiro muito chateados com a marcação do pênalti, uma marcação que eu ainda falo, né, repito, até o momento a grande maioria da torcida vascaína não conseguiu compreender, pois como eu falei, houve um toque antes de encostar na mão do zagueiro Anderson Conceição dentro da área, o que tira completamente e irregulariza qualquer tipo de marcação de penalidade máxima. Mas é assim, a arbitragem do Campeonato Carioca, infelizmente, em sua grande maioria, acaba prejudicando ao Vasco. E não ficou essa crítica somente pelo Anderson, aliás, pelo Juan Quinteiro e também pelo Edmar. O Zé Ricardo, em sua coletiva, também reclamou da marcação do pênalti, porém também elogiou demais a torcida do Vasco. Mas quem esteve no Maracanã ontem viu a importância que foi ter o seu torcedor vascaíno dentro de campo ali, praticamente jogando e empurrando o elenco em busca da vitória, que acabou não acontecendo, mas foi uma das festas mais lindas que eu já presenciei dentro da arquibancada de um estádio, um torcedor apoiando, um torcedor gritando, torcendo, vibrando e empurrando o Vasco. Realmente, de arrepiar o que aconteceu no Maracanã ontem, e o Zé Ricardo não poderia deixar de falar sobre isso em sua coletiva. Então, dê uma olhada aí nas palavras de Zé Ricardo, falando sobre a torcida do Vasco, mas também reclamando da marcação dessa penalidade máxima ontem contra a equipe do Flamengo. Então, sem dúvida nenhuma, o nosso maior jogador hoje foi a nossa torcida. É sensacional o que eles fizeram, é de arrepiar, e eu estou sempre muito concentrado na partida, mas hoje a maneira como ela se comportou fez a gente perceber isso o tempo todo. A torcida não parou de cantar e a nossa equipe percebeu isso. Certamente é uma força que vem de fora que nos faz acreditar que a gente consegue o que a gente pode. O que deixa a gente chateado é o critério, né? Em 20 segundos no jogo passado foi decidido que não tinha que ir ao VAR. E agora a gente fica 3, 4 minutos parado para ir ao VAR. Parece uma força, né? Parece que fizeram uma força para ir para o VAR. E quando a gente vai falar com alguém da arbitragem, é interpretativo. É interpretativo. Então tudo é interpretativo, né? Tudo é interpretativo, né? Eles falam quando é posição, movimento natural, não é considerado pênalti. Se aquele movimento ali do Anderson Conceição subindo para disputar uma bola com a mão no prolongamento do corpo, abaixo do peito, não for natural, como que as pessoas querem que o Anderson Conceição suba com a mão para trás? E me parece, eu não sei, ainda não vi o lance, que raspou na cabeça de alguém. Ou seja, seria um segundo movimento e a gente sabe que não é pênalti quando acontece isso. Então, assim, para a gente não falar mais nisso, tá? Eu estou em dúvida, porque eu não vi o lance, mas fico com a minha opinião e a minha visão do banco de reservas, que me pareceu um lance que deveria ter sido seguido. E o critério que foi usado na outra partida não foi usado nesse, de ir ao VAR. Então, é desgastante falar sobre isso, né? Até porque nós perdemos a partida e pode parecer lamúria nossa. Mas quando a gente for ver o resultado dessa partida daqui a 10 anos, vai ser 1-0 gol de pênalti. Então, foi um lance que decidiu a partida. Então, como vocês viram aí, né, de fato, o técnico Zé Ricardo muito empolgado com a torcida vascaína. E volto a repetir, foi de fato uma festa linda. Esperar que domingo a gente possa conseguir a vitória, porque nós, torcedores vascaínos, merecemos aí um pouquinho de felicidade depois de tanta coisa ruim que vem acontecendo nesses últimos anos dentro do nosso clube. Rapaziada, esse foi o vídeo. Na tarde a gente retorna com mais conteúdo, né? A gente tem muita coisa nova no vídeo de hoje. Vamos seguir falando sobre esse Clássico dos Milhões. Vamos falar sobre o que irá acontecer na visita da 777 Partners ao Rio de Janeiro e muitas outras informações. Então, é claro, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, seja membro do canal do Gigante Vasco. E, é claro, um grande abraço a todos. Vamos que vamos. Fiquem com Deus. Saudações. Faz.